Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. Casos confirmados de coronavírus e mais 2 mortes são registradas na região. ONGs pedem ajuda para manter doações durante a pandemia. Qualquer auxílio é bem-vindo. Vacinação contra a gripe segue na rede pública, mas muitos optam pelo sistema particular, que também imuniza contra a pneumonia. Tem também os vários acidentes nas rodovias da região no fim de semana, como fica o calendário eleitoral durante a pandemia e exemplos de empreendedoras que tiveram que buscar alternativas para continuar faturando na crise. Hoje é segunda, 20 de abril, com isso e muito mais, o Band Cidade está no ar. Boa noite para você, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E já começamos este Band Cidade atualizando os dados da Covid-19 aqui no estado. Você já vê aí na sua tela que são 75.441 casos suspeitos, 1.189 confirmados, segundo o boletim epidemiológico do estado. O número de mortes suspeitas caiu para 74, mas agora são 41 mortes confirmadas. Lembrando que esses dados não são tão precisos pelo volume de informações que chega diariamente à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Aqui em Uberlândia nós temos novos dados divulgados agora à tarde, são 81 casos já confirmados, 2.905 suspeitos, aumento de 3% nos casos suspeitos e de 4% nos casos confirmados. O número de mortes investigadas segue o mesmo, 7, mortes confirmadas seguem em 4 e o número de pacientes internados caiu, agora são 28, 14 na UTI e 14 na enfermaria. O número de resultados negativos foi a 955. Vamos para Uberaba porque acabaram de sair novos dados. A gente já informa para você que foi confirmada hoje pelo secretário de Saúde, Iraci Neto, a terceira morte por lá. É de um idoso de 72 anos que já tinha várias comorbidades. Ele estava acamado há 16 anos. Ele estava no Hospital Regional José Alencar e infelizmente faleceu por conta da Covid-19. São 1.283 casos suspeitos, 490 amostras coletadas, 27 casos confirmados e 14 desses 27, graças a Deus, já estão curados da doença. Temos muitas atualizações aqui nos números da região. Araguari, que decretou estado de calamidade na última sexta-feira, já tem 9 casos confirmados. Araxá confirmou também hoje a sua primeira morte. Foi de uma senhora de 89 anos que também tinha comorbidades, estava internada na UTI da Santa Casa de Araxá. Infelizmente perdeu a vida no fim deste domingo. Campos Altos continua com um caso, Centralina um caso, Conceição das Alagoas 2 casos, Coromandel 2 casos, Frutal 2 casos, Guimarães e Ituiutaba 1 caso cada, Monte Carmelo 5 casos. O número de casos em Paracatu dobrou neste fim de semana. Na sexta-feira a gente trouxe 4 casos, agora são 8. Em Patos de Minas, 6 casos e 1 morte, Patrocínio 13 casos e 1 morte, São Gotardo foi a 2 casos, Serra do Salitre 1 caso, Unai também registrou mais 1 caso, agora são 2, e Vazante tem 2 casos. E um dado divulgado hoje pela Secretaria de Governo de Minas Gerais aponta que só 3% dos leitos de UTI no estado estão ocupados por pacientes com suspeita ou mesmo confirmados da Covid-19. Vamos ao vivo falar com o Érico Gabriel, que traz mais detalhes desses dados. Isso só mostra, né, Érico, que essas medidas de prevenção, isolamento social, só têm dado bons resultados também para a saúde, para não entrar em colapso, né? Boa noite. Boa noite, Vitor. É isso mesmo. A quarentena, o isolamento social está dando certo. Os números de internações, né? Esses números são do SUS. Só lembrando aí, porque são os leitos de UTI e enfermaria do SUS. Porém, isso não quer dizer que o pessoal tem que sair para a rua, abraçar e sair fazendo visitas, não. A gente tem os dados aqui, somente 3% desses leitos estão ocupados com pacientes de coronavírus. Mas também não quer dizer que esses leitos não estão ocupados. As outras doenças não pararam porque o coronavírus chegou aqui em Minas. Só para ter uma ideia, a gente tem mais de 2.000 leitos de UTI SUS aqui em Minas. 51% desses leitos estão ocupados, porém pacientes do Covid-19 são apenas 67. E os pedidos de internação
para UTI estão caindo mais a cada dia. Aí nos leitos de enfermaria são 11.622 leitos, 55 deles estão ocupados. Muitos leitos estão ocupados, mais de 5.000 leitos ocupados, porém apenas 380 são de pacientes confirmados com coronavírus ou que têm a suspeita. É um número que não preocupa tanto, mas a gente tem que ficar esperto porque o índice de pessoas serem infectadas, é muito fácil de a pessoa ser infectada. Então por isso a gente tem que ficar esperto. O Estado mantém as medidas de isolamento social, não vai ter aula, o comércio continua parcialmente fechado. Eles vão fazendo a parte deles como Estado e a gente faz a nossa como cidadão sem sair de casa. Com certeza, Érico. Lembrando que esse pico da curva que eles estão falando está próximo, então, por enquanto, menos leitos de UTI ocupados é melhor para a saúde do Estado. Obrigado, boa noite, Érico. E mais de 14 mil brasileiros estão curados da Covid-19. Esse é o último balanço do Ministério da Saúde divulgado na semana passada. E alguns exemplos são motivadores. E dá para pensar que no fim tudo vai passar. De sorriso aberto e bom humor, a dona Nenê, como é conhecida, emocionou toda a equipe médica. Aos 100 anos, depois de uma semana internada com coronavírus, a idosa, que ficou em situação crítica de saúde e que também já teve gripe espanhola, fez questão de agradecer os que a ajudaram a vencer mais essa batalha. Foi muito divertido mesmo. São cenas como esta que estão cada vez mais comuns que nos enchem de fé. Um corredor formado por guerreiros da saúde apostos na porta do hospital, prontos para homenagear aqueles que vencem o coronavírus. E sob aplausos, uma idosa de 97 anos que conseguiu se recuperar do Covid-19 depois de 11 dias internada. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 14 mil pessoas já se curaram do Covid-19 no Brasil, o que representa 55% dos pacientes. A porcentagem de recuperados depende de vários fatores, como, por exemplo, o tempo que a epidemia está afetando o país. Por isso que a China é o país com maior contingente de recuperados. Lá, 94% da população se curou do coronavírus. São necessários pelo menos 10 dias após os sintomas iniciais para ter certeza de que um paciente já superou a doença. Não se sabe exatamente qual é esse dia da cura. Confirmou que teve a doença, fez o teste, que confirmou que ela tem a doença, e ela passou um período que geralmente é acima de 14 dias e ela não tem mais os sintomas, aí a pessoa pode se considerar como tendo a cura da doença. Só na última semana, 54 pacientes que estavam hospitalizados com coronavírus tiveram alta em Uberlândia. 26 desses pacientes estavam na UTI e 28 nas enfermarias. Uma das pessoas curadas em Uberlândia foi Jonathan Campos, de 39 anos. O advogado foi o primeiro caso confirmado de Covid-19 na cidade no início de março. Teve que ficar 14 dias em isolamento, longe da família. Uma coisa que eu aprendi com o coronavírus é que a vida da gente ela é os pequenos detalhes. Você às vezes você dá um abraço num familiar seu, num ente querido, faz toda a diferença no seu dia. Então eu acredito que quem passou pelos esse diagnóstico da doença, venceu e chegou nessa etapa que eu estou hoje, que é estar completamente curado, eu acho que a pessoa tira essa lição. Vai passar, gente, tenham fé. E olha, várias organizações não governamentais que já normalmente fazem trabalho de apoio a famílias carentes precisam mais do que nunca da solidariedade de todos nós. Qualquer auxílio é útil. Ficar em casa para muita gente é ficar sem nenhuma fonte de renda. Famílias que já viviam em situação de isolamento e vulnerabilidade social dependem de ações solidárias, como as que são desenvolvidas pelo ABC do Glória, uma ONG que atende 130 crianças e adolescentes com atividades socioeducacionais e, o que é mais importante, com alimentação diária. Sem o acesso às atividades por conta da quarentena, o ABC do Glória pede socorro. Iniciamos nossa ação com a distribuição de cestas básicas para a família ABC, com o apoio do grupo Juntos por Uberlândia, da sede através do Instituto Doar.
Diante da nossa iniciativa, fomos demandados por várias famílias que vivem ali no entorno do nosso projeto, razão pela qual estamos ampliando a nossa campanha para ter um alcance maior dentro da nossa comunidade. Junta-se a nós nesse momento o grupo SOS Ellison Prieto e nós continuamos com a nossa campanha nas nossas redes. Venha fazer parte dessa corrente de solidariedade e amor. Acesse a ABC do Glória no Instagram ou no Facebook e saiba como participar. Não é diferente a situação de outra organização não governamental em Uberlândia que atende 660 pessoas, 234 delas crianças e adolescentes da região do Morumbi, Dom Almir e outros bairros do setor. A Ação Moradia também atua em frentes de apoio às famílias em vulnerabilidade social, com atividades educacionais, mas também de socorro imediato na alimentação. Segundo a psicóloga social da ONG, as primeiras doações de emergência impostas pela quarentena já começaram a ser repassadas às famílias. Qualquer pessoa pode fazer a doação do que tiver disponibilidade. A campanha está aberta a toda a comunidade através das redes sociais. A gente soltou nas nossas redes sociais contas que as pessoas podem depositar o dinheiro, que é o valor de uma cesta básica e o valor de um kit de higiene, ou elas podem doar a cesta ou o kit e a gente vai buscar. Ou pode deixar lá na instituição pra gente. E em Uberaba, o comércio, ou melhor, parte do comércio, voltou a funcionar nesta segunda-feira, depois de confusão na justiça. Vamos lá então falar com a Marília Mairo. Marília, o que voltou a abrir por aí? E o Procon também trabalhou bastante desde o começo da pandemia, não é? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, 21 categorias do comércio, principalmente aí prestadores de serviço, foram autorizados a abrir. A partir de hoje, foram exatamente 30 dias funcionando apenas atendimento online, até que acontecesse essa flexibilização por parte da prefeitura. Mas as pessoas ainda têm que tomar os cuidados necessários, respeitar uma distância de 10 metros na fila. O atendimento deve ser feito de forma individual, todo mundo de máscara, usando também o álcool em gel. Mas essa volta ao comércio, ela dá um ânimo aí aos empresários que não estavam tão animados assim nos últimos dias. Para você ter uma ideia, Vitor, a estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é que esse mês fechado resulte em 25 mil contratos suspensos ou demissões. E sim, Vitor, o Procon tem trabalhado bastante nesse período. A Fundação recebeu cerca de 2 mil chamados de denúncia de descumprimento das ordens aí de funcionamento nessa pandemia do coronavírus. Além disso, são inúmeras as reclamações relativas à relação de consumo, como, por exemplo, como que fica o meu contrato de aluguel, como que fica a mensalidade da escola onde eu estudo. Então, uma força-tarefa foi montada para dar conta de toda essa demanda e os atendimentos estão acontecendo pela internet e por telefone, viu, Vitor? Tá certo, Marília. Obrigado pelas informações. Já já você volta no Band Cidade. Agora é hora de conferirmos alguns destaques da segurança neste fim de semana aqui na região. 2 afogamentos foram registrados na região durante o fim de semana. Em Uberaba, um homem de 41 anos que nadava com crianças desapareceu quando tentou sair do Rio Grande. O corpo dele foi achado após 1 hora a 100 metros do local do afogamento e a 4 metros de profundidade. Já em Uberlândia, um idoso de 68 anos morreu depois de se afogar no rio Araguari. Ele pescava em um barco de motor quando perdeu o controle e acabou caindo. 3 horas depois, o corpo dele foi achado a 12 metros de profundidade. Um homem foi preso junto da filha em Uberaba. Eles estavam com 164 quilos de crack na MG 427. O motorista de 43 anos confessou que saiu de Patos de Minas, foi até Barretos, no interior de São Paulo, para pegar os entorpecentes e os levaria de volta para Patos, onde receberia pelo transporte. Um homem de 34 anos que invadiu uma casa em Uberaba foi morto pelo dono da residência. Durante a madrugada, o homem entrou na casa e foi alertado pelo dono, mas não parou o furto e foi atingido no abdômen. O suspeito tinha várias passagens pela polícia e o morador vai responder a inquérito. Daqui a pouco a vacinação contra a gripe na rede privada de saúde e os vários acidentes nas estradas da região. Voltamos já. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos.
Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Variedade, tudo fresquinho. Vizinha pra essas coisas. Melancia ou pepino, quilo 79 centavos. Banana nanica, batata doce ou repolho, quilo 1,59. Mamão formosa ou mexerica, o quilo 1,99. Abacaxi unidade, batata ou cenoura, o quilo 2,99. Economia pertinho de você. Uma coisa eu te garanto, sempre que você comprar com a Nacional Piso Distribuidora, você terá vantagem. Piso extra cimentício. 16,80. Em 12 vezes sem juros. Porcelanato, grande formato, 82 por 82, cinza ou bege. 54,80. Em até 12 vezes no cartão. E você ainda ganha o projeto com nossa design de interiores. Só vem. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Vamos conferir os preços de algumas commodities do campo nessa segunda. A saca de 60 quilos do milho seco é vendida hoje em Uberlândia a R$ 51,32. Já a saca da soja em grão é vendida a R$ 90 em Unai. O café arábica tipo 6 duro é vendido a R$ 580 em Araguari. A arroba do boi gordo custa hoje R$ 187 no Triângulo Mineiro, onde o litro do leite varia de 70 centavos a R$ 1,70. Com a vacinação na rede pública muito requisitada, a vacinação contra a gripe, muita gente está correndo atrás da rede privada para se proteger. Tiago Rosa não se enquadra na faixa etária nem nos grupos de risco para os quais é priorizada a campanha contra a gripe na rede pública de saúde. Através da empresa que ele trabalha, procurou uma clínica particular e pôs o compromisso de saúde em dia. E tem ajudado bastante, né? Já tem muito tempo que eu utilizo. Tomar a vacina todos os anos e não tenho tido nenhum sintoma de gripe durante esse tempo. O mesmo fez o Cirlei Divino. Ele também não está em grupos de risco, mas o pai dele, o seu Divino, está. Preferiu não esperar. Foram os dois para a vacinação na clínica particular. Já fui 2 vezes nos pontos de vacinação da prefeitura, só que sempre que chega lá já terminou. Já não tem mais a vacina. Então, lá eles fizeram uma parceria com a empresa que eu trabalho e disponibilizou a vacina para quem tivesse interesse. A medicação importada é tetravalente, previne contra 4 tipos de gripes e contra um outro problema grave, a pneumonia. Porque as pessoas, vendo a questão do Covid, passaram a se preocupar um pouco com pneumonia também. E a partir desse momento as pessoas procuram uma proteção contra pneumonia. No caso, a gente está falando de pneumonia bacteriana, pneumonia pneumocócica. É importante deixar claro que essas vacinas não têm relação nenhuma com o Covid. Apesar de pagas, os preços das vacinas na rede particular não tiveram um reajuste significativo em relação ao ano passado, quando as vacinas custavam em média R$ 120. Este ano está na casa dos 140. E como na rede pública, há também pontos de vacinação e até a imunização em domicílio pela rede privada. Além de uma unidade móvel. Uma unidade móvel é o que a gente chama de atendimento domiciliar, que nesse momento está sendo muito procurado, inclusive. Tem muita gente que prefere, às vezes, não sair de casa e ser vacinado a nível do seu domicílio. Bom, em Uberaba, as doses da vacinação contra a gripe acabaram de novo nas unidades públicas de saúde. Volto lá para falar com a Marília Maier. Marília, quando chegam mais vacinas? Bom, Vitor, então a previsão é que chegue até a sexta-feira, dia 24, que é a data aí que será retomada a campanha nacional de vacinação contra a gripe. As 33 salas de vacina estarão equipadas aí com as doses e também vai ser montado um ponto de atendimento especial na BR-050 para vacinar principalmente os caminhoneiros que também estão incluídos aí no grupo de risco dessa segunda etapa da campanha de vacinação. Então poderão se vacinar os idosos que já não fizeram isso, né, que
ainda não fizeram isso, os caminhoneiros, também os profissionais da segurança pública, portadores de doenças crônicas, os presos e os motoristas de transporte coletivo. Então, sexta-feira, dia 24. Vitor, boa noite, volto com você. Tá certo, Marília. Obrigado pelas informações e boa noite para você. Vamos falar de acidentes no trânsito? O motorista de uma caminhonete de 43 anos morreu ao acertar a traseira de um caminhão na MGC 452, perto do distrito de Itapuirama, aqui em Uberlândia. O motorista do caminhão disse à polícia que só sentiu o impacto e aí acionou o socorro. O condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e o serviço funerário foi chamado para remover o corpo. E o fim de semana foi marcado por vários acidentes aqui na região. Vamos a mais um giro de informações no Band Cidade. Mãe e filho morreram em um grave acidente na MG 190, próximo a Monte Carmelo. O motorista estava embriagado e não tinha CNH. Ele acertou um barranco e capotou várias vezes. A mulher de 40 anos e a criança de 5 foram arremessadas do veículo e morreram antes da chegada do SAMU. O condutor, pai da criança e companheiro da mulher foi preso. Já em Patrocínio, uma caminhonete atingiu a traseira deste carro de passeio na MGC 462. O Palio seguia sentido a Perdizes quando sofreu impacto traseiro. O condutor e a passageira da Hilux tiveram escoriações, assim como o motorista do carro menor. Em Varjão de Minas, 24 pessoas se feriram em um grave acidente na BR-365. O motorista deste carro, de 28 anos, atingiu um ônibus que transportava trabalhadores quando vinha na contramão. Outro ônibus com funcionários não parou a tempo e atingiu o veículo que ia à frente. 23 trabalhadores foram socorridos com ferimentos leves. Já o motorista do Gol, que estava embriagado, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Varjão de Minas. Um homem morreu e 4 pessoas da mesma família ficaram feridas após um capotamento na BR-262 em Uberaba. O condutor perdeu o controle do veículo e, ao capotar, morreu na hora. A esposa e os 3 filhos ficaram feridos e foram socorridos pela ambulância da concessionária que administra a via e foram levados ao HC da UFTM. E mais um grave acidente agora à tarde em Uberaba. O motorista de uma caminhonete, morreu ao se chocar de frente com uma carreta na LMG 798. O motorista da caminhonete, de 42 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba, o motorista da carreta ficou ferido e foi atendido por populares. Uma terceira pessoa dispensou atendimentos. As causas e os motivos do acidente ainda não foram divulgados. Daqui a pouco, o novo estádio do Atlético e brasileiro fazendo o que mais sabe, se reinventar em tempos de crise. Voltamos já. Essa Páscoa vai ser demais! Mesmo não sendo feitos de chocolates, nossos preços estão irresistíveis. Piso extra decorado black de R$ 21,90 por R$ 15,90. Revestimento extra decorado de R$ 25,90 por R$ 18,90. Porta de alumínio giro laminada de R$ 799 por R$ 525,90. Cuba luxo de apoio quadrada de R$ 199,90 por apenas R$ 119,90. E aí, vai resistir? Páscoa de ofertas RC, com um sabor ainda mais especial, o sabor da economia. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Quer saber por que a AZM tem o que você procura para comprar o seu imóvel? Tem projetos pensados para cada estilo. Afinal, sua vida é única e a gente sabe que você merece algo que encaixe no seu jeito de ser. A AZM tem as melhores localizações, porque não basta ser bom, tem que fazer parte do seu dia a dia, fazendo de tudo para fazer mais que bons negócios. Tem obras a todo vapor em toda a cidade e centenas de famílias alegres porque moram no melhor imóvel, o seu. Variedade tudo fresquinho. Desenha pra essas coisas. Melancia ou pepino, quilo 79 centavos. Banana nanica, batata doce ou repolho, quilo 1,59. Mamão formosa ou mexerica, o quilo 1,99. Abacaxi unidade, batata ou cenoura, o quilo 2,99. Economia pertinho de você. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4.212 e João Naves de Ávila 4.535. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. Faltam um pouco mais de 15 dias para o fim do prazo de
Do título de eleitor. E com essa bagunça, como é que fica o calendário eleitoral? Fomos atrás do juiz eleitoral de Uberlândia para tirar algumas dúvidas principais. As eleições municipais deste ano vão acontecer? Por enquanto, sim. O calendário eleitoral está mantido nos moldes da resolução do TSE 23.606 de 2019. Iniciou-se ontem um grupo de trabalho no TSE, através da ministra Rosa Weber, atual presidente, no sentido de que seja feito um monitoramento contínuo a respeito das condições para manter o calendário eleitoral. Quem precisa regularizar o título eleitoral, como proceder enquanto o atendimento presencial está suspenso? Precisam manter contato com o cartório eleitoral através de e-mails que é possível se obter no espaço próprio do eleitor no site do TRE de Minas Gerais. A partir daí ele vai encaminhar e-mails para o cartório eleitoral. É possível também ele fazer essa consulta por telefone e ele será totalmente orientado de maneira a ter a sua regularização eleitoral mantida até o dia 6 de maio. Essa data, pelo que nós vemos até o momento, está mantida. Quem não fez o cadastramento da biometria também precisa esperar? O plantão extraordinário funciona por via remota. O eleitor pode acessar o site do TRE-mg.jus.br e ali tem um espaço próprio para o eleitor, onde ele digita seu CPF ou o número do título e verifica a regularidade de sua situação eleitoral. Os pré-candidatos podem encaminhar os documentos necessários por via digital? Tanto para os candidatos como para os eleitores que não serão candidatos. É importante que, ao encaminhar esses documentos ao cartório eleitoral via e-mail, ele faça a digitalização desses documentos. Há situações em que pretensos candidatos encaminharam fotografia dos documentos e nós precisamos pedir para retificar e fazer essa digitalização em formato PDF, que permite fazer um regular processamento. E o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral deste ano, que começa em 16 de agosto? A resolução do TSE a respeito da propaganda eleitoral ainda precisa ser objeto de estudo e os candidatos, aos pré-candidatos, nós recomendamos essa leitura. Em todas as eleições há alterações, sempre no sentido de evitar a propagação de informações falsas e também garantir o direito do candidato em trazer ao seu eleitor o seu plano, a sua pretensão ao cargo que ele assim pleiteia. E se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer é se reinventar. E nesse momento de crise, nada mais propício do que usar a criatividade para manter o sustento. A Lidiane é cerimonialista. Como os eventos estão cancelados nesse período, ela criou uma nova fonte de renda. Caixas com uma decoração especial e guloseimas para comer em qualquer hora do dia. Surgiu a necessidade de uma amiga minha e eu propus para ela, deixa que eu vou fazer para você. E foi aí que surgiu a ideia das box para aniversário, vários tipos de temas. E aí nós montamos a primeira e a partir da primeira já veio mais 5. Hoje eu já entreguei quase 30 essa semana, já temos quase 40 para o Dia das Mães e assim vai. Então a gente está levando um pouco de amor dentro de umas caixinhas cheias de gostosuras. A demanda cresceu e ela precisou até contratar. Parte da equipe trabalha em casa e com ela mesma é só o sobrinho, que busca as caixas e faz as entregas. A minha sobrinha afilhada faz a parte de papelaria personalizada, cuida de cada caixinha. Com a mudança de estação, a expectativa da Pauliene era aumentar as vendas, comprar roupas do outono e inverno, mas ela ainda contava com as vendas das roupas de verão. A loja está fechada e o atendimento é virtual. Eu resolvi fazer um Liquida Verão online, onde a gente conversou, falou com as clientes que seria um bota fora de peças bem baratinhas, e a gente manda foto para elas escolhem. Graças a Deus tem dado certo. As vendedoras atendem de forma personalizada, tiram fotos e mandam medidas das peças, porque nessa promoção não tem devolução. As nossas redes sociais deu uma congestionada. Então a gente pede para o cliente ligar na loja, deixar o seu WhatsApp que nós estamos entrando em contato. Com criatividade, essas mulheres estão driblando a crise, gerando empregos e levando um pouco de carinho às pessoas que não podem sair de casa. Conforta os corações das pessoas nesse isolamento. E começaram hoje as obras da Arena MRV, o novo estádio do Atlético Mineiro. O terreno, que fica no bairro Califórnia, noroeste de Belo Horizonte, foi doado por um empresário e vai comportar uma arena com capacidade para 46 mil pessoas.
O custo da obra gira em torno dos 430 milhões de reais e ela deve ser concluída em até 30 meses, ou seja, previsão para ser inaugurada ao fim de 2022. Fim de papo no Band Cidade de hoje, vem aí o Jornal da Band. Se for sair de casa, use máscara, não precisa de lei para ter consciência, viu gente? Fiquem bem, até amanhã.